desligar aqui para não te atrapalhar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu me organizar, que sou meio estabanado. Então, para não passar o vexame, preciso de um tempinho aqui. Aparentemente está tudo normal agora. Se nada cair, por favor, riam por dentro. Queridos, graça e paz. Meu nome é José Geraldo, como já fui apresentado aqui, sou pastor da Comunidade Evangélica Reformada, aqui em Taubaté. E é com muita alegria que recebi esse convite, pastor Fabiano, e também sou grato também pela vida dos irmãos da Comunidade Evangélica Reformada, que estão aqui nesse dia. Então, os irmãos que viajaram deram lugar para os irmãos da Comunidade Evangélica Reformada, né? Então, foi assim, providencial de Deus esse momento. Glória a Deus por isso. Queridos, como eu disse pela manhã, estar com os irmãos presencialmente não tem preço. Não dá, como eu falei de manhã, para ser pastor, para ser igreja por lives, né? Deus foi misericordioso, abriu esse canal virtual para fortalecer e manter muitos irmãos na fé. Mas não é o suficiente, isso teria que acabar realmente para que nós pudéssemos voltar a ter essa comunhão gostosa e cumprir, o chamado da igreja de estar todos em comunhão para a glória de Deus. Então, eu falei para minha esposa como é gostoso novamente voltar ao convívio. Infelizmente, eu temo que muitos não voltarão, muitos permanecerão nesse convívio virtual, se não abandonar por vez a fé. Mas oremos por esses irmãos que estão distantes, que estão até muitas vezes resistindo a voltar ao convívio, para que nós possamos novamente ter essa oportunidade de ser igreja, e ser igreja como a Bíblia diz que devemos ser. Amém? Queridos, eu separei 2 Pedro 1,8 para transmitir para os irmãos nessa noite. Nós temos o costume de pregar versículo após versículo e na sequência. Uma vez nós nos desafiamos a pregar Romanos e ficamos 4 anos pregando só o livro de Romanos. Alguns irmãos aqui viveram esse momento conosco na Comunidade Evangélica Reformada. E foi assim maravilhoso poder estar ministrando o livro de Romanos. Então a gente escolhe uns livros, e o livro que foi escolhido pela última vez foi Pedro, E eu, para esse momento, escolhi 2 Pedro 1,8. Os irmãos que quiserem acompanhar. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, eu te dou graças pela porção da tua palavra que o Senhor separou para nós hoje. Como pela manhã, ó Deus, como imperfeito servo que sou, ó Deus, com as minhas limitações e deficiência, eu peço que o teu Santo Espírito intervenha nessas limitações e transmita, Pai, com autenticidade, com verdade, com poder, com autoridade, a tua palavra à tua igreja, e que cada um possa, humildemente, graciosamente, com gratidão, receber a tua palavra que o Senhor reserva a nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Outras versões que eu separei aqui diz assim: como essas qualidades já são suas, estão cada vez mais abundantes em você, elas impedirão que vocês fiquem ociosos ou infrutíferos até o conhecimento pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra versão que eu separei: se você tem essas qualidades e elas estão aumentando, isso demonstra que seu conhecimento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo é vivo e produtivo. Outra tradução também que eu escolhi e separei para os irmãos nessa noite: se você tem essas qualidades existentes e cresce em você,
Significa que conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo não tornou a sua vida complacente e improdutiva. Eu sempre separo algumas versões para a gente ter uma compreensão melhor do verso que muitas vezes é nos dado na nossa versão. E o que são essas qualidades, irmãos? O que são essas coisas que Pedro diz? Está lá em 2 Pedro 1, de 5 a 7. Se vocês quiserem exercitarem um bom hábito de manipularem suas Bíblias, podem me acompanhar nesse momento. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude a ciência. 6. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. 7. E a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Louvado seja Deus. Então são essas qualidades. Essas qualidades já foram tratadas por nós lá no mês de outubro de 2019. Então, se os irmãos querem ver cada uma dessas qualidades, diligência, virtude, ciência, temperança, pode ir lá, em outubro do ano passado, na nossa timeline, e ver os vídeos que nós fizemos como live, falando de cada uma dessas virtudes. Não vou parar nisso, porque não é o objetivo desse momento. Porém, qual que é a intenção de Pedro em dizer dessas virtudes? Que essas virtudes nos capacitam a sermos frutíferos, sermos produtivos, criativos, atuantes, dinâmicos na obra do Senhor. Dá autoridade, dá capacitação, leva você a realizar coisas maravilhosas para a glória de Deus. Porque nós podemos aumentar essa lista, irmãos, lá em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E você pode aumentar essa lista em outras virtudes que o Senhor coloca. Tudo que é justo, tudo que é sincero, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Então você tem uma lista incalculável de virtudes, qualidades, atributos que o crente deve ter para viver uma vida cristã genuína. Aonde nós vamos perceber que viver uma vida infrutífera não é da vontade de Deus para as nossas vidas. Spurgeon, como certamente o pastor já deve ter citado aqui, como João Calvino e tantos outros, Spurgeon certa vez disse o seguinte: qual cristão deseja ser estéril ou infrutífero? Não é a aspiração de todos os ramos da videira verdadeira produzir muitos frutos? Pergunta de Spurgeon. Calvino também, comentando esse trecho, ele disse o seguinte: por fim, proveis que Cristo é realmente conhecido por vós. Se fordes dotados de virtudes, temperanças e outras investiduras. Lembrando desse verso, veja só, ele acrescenta: pois o conhecimento de Cristo é uma coisa eficaz, é uma raiz viva que produz frutos. E eu acrescento: produz muitos frutos. Abundar, irmãos, nesse texto aqui, vem de pleonazo, que é uma palavra grega que significa produzir em abundância, tornar-se cada vez mais, a fim de estar sempre abundando, ser superabundante, em outras palavras, exceder. Nós sempre falamos, irmãos, que o objetivo do Evangelho nas nossas vidas é exceder o amor, a graça, essas virtudes. O nosso desafio como cristãos é a cada dia receber de Deus graça para poder avançar, para poder fazer aquilo que Ele merece. É uma resposta da nossa regeneração, é a resposta do milagre de Deus para a sua vida quando Ele te salvou e te regenerou para uma nova vida, e uma nova vida com Cristo. Veja só, exceder. Está lá em Mateus 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nesse verso,
está bem claro que os escribas e fariseus, que eram opositores do Evangelho, eram pessoas que estavam dando trabalho para Jesus Cristo, eles poderiam ser pessoas justas, politicamente corretas, pessoas morais e éticas naquela sociedade. Porém, Jesus está dizendo o seguinte: se vocês não excederem a isso, não fizerem a diferença, serem luz no meio de toda essa sociedade, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, exceder é a máxima que Deus nos chama a viver pelo Evangelho. Essas características maravilhosas, que é oriunda da natureza divina, tornam-se parte legítima da nossa nova criação, que você está realmente em Cristo. Não é uma mera manifestação efêmera, leviana ou fugaz. Talvez você não se sinta muito piedoso a ler essas palavras, e o inimigo possa estar bombardeando a sua mente. E é onde a guerra espiritual entra, irmãos. É a verdadeira guerra espiritual, onde ela é travada em cada santo. Esta batalha, irmãos, que nós estamos travando é sobre a verdade contra a mentira, a falsidade contra o erro. Porque não é interesse do inimigo das nossas almas que você se interesse por essas virtudes, que você busque essas virtudes. Por quê? Fazendo isso você vai ser frutífero, você vai produzir. Irmãos, Satanás não tem problema nenhum de nós nos reunirmos aqui. Satanás não se opõe do crente vir para a igreja. Você pegou o seu carro e chegou aqui, as portas estão abertas, nós temos luz, e se fizer muito calor, nós temos ar-condicionado, nós temos conforto. Mas Satanás não se interessa. Satanás luta para que essa palavra que é pregada a cada domingo não chegue ao seu coração, e você não a pratique, você não reproduza, você não seja confrontado, você escute com rebeldia e dureza no seu coração e saia daqui da mesma maneira como você entrou. Irmãos, não tem problema para o inimigo nós frequentarmos todos os domingos esse templo. O problema para ele é que nós saiamos desse culto confrontados, encorajados, desafiados, transformados, curados e produzindo coisas que Deus chama nós a fazermos daquela porta para fora. É muito fácil, irmãos, como foi dito, passarmos 2 horas aqui e suportarmos uns aos outros, colocarmos uma vestimenta de crente e sorrir, abraçar se pudesse, né? Ainda não pode, e vivermos aqui nessa comunidade por algumas horas. Mas a diferença que mostra daquele que é legítimo cristão, daquele que recebeu a graça de Deus, é aquilo que acontece daquela porta para fora. É o seu dia com o seu cônjuge, é o seu dia na faculdade, na escola, no seu emprego, é o momento que você está dirigindo e alguém te fecha. Isso conta muito, isso que faz a diferença, isso que incomoda Satanás, isso que incomoda o inimigo, irmãos. E é isso que nós precisamos entender essa noite e buscar para a glória de Deus. A posse das virtudes cristãs pelo crente é algo natural, é sobrenatural porque é através do Espírito Santo, mas deve passar a ser natural após a nossa nova vida com Cristo. É esperado pelo fato dele ter se tornado participante dessa natureza divina, ou seja, agora o Espírito Santo passou a habitar em você. Agora você tem a ajuda do Consolador a avançar sem impedimentos, que eu digo no sentido de que agora é possível isso. Lógico que você vai ter oposição do inimigo, mas impedimento para isso realizar na sua vida não há mais. Porque se você orar e pedir, e de todo o coração se humilhar e se arrepender, Cristo vai transformando os nossos corações, até que essas virtudes que nós citamos agora acima, passem a serem algo expressamente natural na sua vida. Irmãos, Pedro nesse momento, ele deseja que essas qualidades, elas não devem ser estáticas, paradas, inertes, mas elas devem aumentar continuamente na vida de todo crente. Alguns crentes podem sentir-se bem por essas qualidades serem vistas em si mesmas de tempos em tempos, mas Pedro diz que elas devem
continuamente superabundarem em nós. Nós ouvimos, irmãos, no começo da nossa conversão, se tiver novos convertidos aqui, certamente você já ouviu, ou ouviu no passado a seguinte frase: você está vivendo o primeiro amor. O pior é quando os mais velhos dizem que isso vai passar. Mas, irmãos, se nós nos convertemos e estamos vivendo o primeiro amor, nós precisamos mudar de nível, e para o nível mais alto de amor, de intimidade e de graça. Então deve haver um segundo nível de amor, um terceiro nível de amor, um quarto nível de amor, que nos leve a nos aproximarmos mais de Deus, termos mais comunhão com Ele, termos mais intimidade com Ele, porque Evangelho é relacionamento, é intimidade, é sensibilidade para ouvir a voz de Deus, é estar em sintonia com o trono da graça, e ter esse privilégio de saber que Deus fala com o seu povo e deseja falar com o seu povo, e falar individualmente. Deus fala através do púlpito, da vida do pastor, fala, mas Deus também quer falar individualmente com cada um de nós, e por isso nós precisamos dessas virtudes em nossas vidas, para nos trazer essa maturidade espiritual. O pastor que não se interessa, não encoraja, ou tem medo de que um irmão amadureça e tenha a sua experiência particular com Deus, ele não é pastor. O pastor deve encorajar cada um de nós a termos uma profundidade profunda, íntima, estreita com Deus. E nós precisamos alcançar isso, considerando aquilo que Pedro falou: diligência, virtude, longanimidade, benignidade, mansidão, gozo, fé, amor, e todas essas listagens que vão nos trazer a uma maturidade e intimidade maior com Deus. Para continuar crescendo nessas qualidades, é preciso praticá-las na sala da vida real, ou seja, não tem que sair da esfera teórica. A falta de crescimento espiritual nessas áreas é um sinal de deterioração espiritual. Precisamos aplicar com toda diligência, pois esse é um problema sério para a nossa saúde espiritual. Deve haver frutos suficientes em sua vida, meu irmão, sem sombra de dúvidas, para dizer de quem você pertence. Deus não está interessado em uma manifestação superficial. Alguns cristãos manifestarão alguma produtividade no começo, mais tarde nada mais manifestará. No entanto, deve haver mais frutos na sua vida de um crente do que é necessário para provar que ele é um crente. Muitos incrédulos têm dificuldade de entender o cristianismo, irmão. Sabe por quê? Porque muitos cristãos não manifestam esses frutos. Muitas pessoas afirmam ser cristãs, mas não há nada em suas vidas para sustentar essa reivindicação. Esse é um comentário de John MacArthur. E o que acontece, irmãos? Se você é cristão, você deve ser denunciado. Não porque você anda com uma camiseta gospel, com uma frase gospel, mas porque as suas atitudes, comportamentos, palavras denunciam que você é diferente de uma sociedade má e perversa, egoísta, gananciosa, interesseira. A sua atitude faz toda essa diferença. É como João Batista disse em João 3,30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele precisa aparecer mais do que eu, ou seja, eu não devo aparecer, somente Cristo. Irmãos, porém, se você não está se tornando mais parecido com Cristo, é hora de você se preocupar. É hora de você acionar aquele alerta, aquela luz vermelha, e você começar a procurar ajuda. Porque nós não podemos, irmãos, estar inseridos no Evangelho e a nossa vida continuar sendo igual a que era antes de nós nos convertermos. Nós precisamos converter verdadeiramente a Cristo. E se isso aconteceu na sua vida, certamente coisas radicais estão acontecendo na sua vida. É isso que se espera.
Pode ser que não seja instantaneamente, mas deve existir um desejo constante, diário na sua vida de mudança. Isso já mostra que você recebeu essa semente da graça. Irmãos, nós podemos dizer que essa pandemia foi providencial para a igreja. Pastor, o que é isso? Está repreendido. Sabe por quê, irmãos? Podemos dizer que até foi resposta de oração de muito crente, que reclamava que não tinha tempo para orar e para ler a Bíblia. Você teve meses e meses para colocar a sua leitura bíblica em dia e para consertar e se disciplinar na sua vida de oração. Mas quantos de nós, irmãos, conseguimos resolver isso? Muito pelo contrário, muitos de nós colocamos em dia as nossas séries que a gente desejava assistir na Netflix. Nós conseguimos ver todos os vídeos daquele canal engraçado, daquele cara que fala coisas engraçadas. Nós conseguimos fazer cursos de capacitação profissional, porém a nossa Bíblia ficou empoeirada. Aquele canto secreto que você deveria estar ali de joelhos todos os dias, deveria estar ali gastos de tanto tempo que você passou ali de joelho, porém acumulou poeira, teia de aranha, porque ninguém chegou até ali. Nós, irmãos, precisamos nos arrepender da nossa preguiça espiritual. Eu sei, irmãos, como falei de manhã, que é muito difícil quebrar essa estrutura que foi plantada em você desde criança, porque a maioria daqui, com certeza, quando tinha seus 5 anos de idade, já estava na frente de uma televisão, sendo doutrinado, sendo condicionado a todo tipo de entretenimento e distrações. Então eu sei que deve ser uma luta para cada um de nós vencer isso que os nossos pais acabaram ajudando a nos tornar. Nós nos tornamos viciados nas distrações e no entretenimento, no ócio. Nós ficamos acostumados a passar o dia inteiro num sofá, na frente de uma televisão, ou numa tela de celular ou computador. Mas, irmãos, isso não pode mais ser uma regra na sua vida, porque você tem uma semente divina em você. Você tem outras aspirações, você tem outras ambições. Isso se chama vida eterna com Deus. Isso chama estar com Deus eternamente. E para isso nós precisamos entrar numa guerra espiritual contra nós mesmos, contra a nossa vontade de relaxar, de se entreter, de esquecer dos problemas da vida, através de um programa de televisão, através de um canal no YouTube, através de uma série de TV. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. O problema é quando se torna um Deus na nossa vida, quando isso toma o lugar de Deus, quando isso vira prioridade, Deus se torna secundário. Nós jamais desenvolveremos essas virtudes, irmãos, quando nós não nos posicionarmos contra isso. Irmãos, uma vez uma pessoa falou, assim, aquela palavra do pastor é chata, aquela igreja está fria, aquela igreja perdeu a unção. Irmãos, pode ser que existam igrejas, até por pecados na liderança, por escândalos, possa ser que realmente Deus abandonou aquele lugar. Mas a maioria dos lugares, o problema não está na igreja ou no líder. Porque se você não nutriu a sua vida durante a semana para estar aqui hoje, se você não sentiu o desejo de estar na igreja, quantos de vocês começam a segunda-feira com desejo do próximo domingo por causa do culto? Que vontade de ir no culto, adorar, louvar a Deus. Nós não nutrimos isso, irmãos. Aí quando nós passamos daquela porta para dentro, de tanta distração, de tanto substituir o lugar das virtudes que Pedro diz para nós termos, nós enchermos de entretenimento, música secular, piadinhas, tudo que vai acontecer aqui se torna chato para esse crente, se torna enfadonho, se torna entediante. Você fica olhando no relógio para acabar a pregação, porque você já está pensando no programa de TV do domingo, porque você vai sair daqui e já vai se enfiar na frente de uma tela de computador para ver as suas atualizações das suas redes sociais.
Você está aqui, mas com a cabeça pensando nessas coisas. Então o culto se torna chato, a palavra se torna chata, o culto se torna frio, o louvor perdeu a unção, porque nós estamos, irmãos, ociosos e estéreis, porque não buscamos essas virtudes que são fundamentais nas nossas vidas, para chegar num culto como esse e sentir a glória de Deus tomando esse lugar em as nossas vidas. Quantos de vocês desejam que a glória de Deus seja sentida nesse lugar? Mas nunca será, irmãos, se nós não nutrirmos na nossa vida dessas virtudes e graça durante a semana, se nós não sentirmos o desejo de estar aqui na comunhão dos irmãos. Nós precisamos, irmãos, fugir disso, porque nossa fé e a nossa vida se tornará inútil. Inútil nesse contexto vem de argos, uma palavra grega que, empregado nesse contexto, descreve algo inoperante ou inútil, descreve algo que não está funcionando, ineficaz, estéril, sem valor, sem possibilidade de realizar nada. Irmãos, uma vida infrutífera é a prova de que alguém não pertence a Deus, porque é inaceitável diante de Deus ter uma vida infrutífera, porque essa vida não tem a vida divina dentro dele. A fé separada das obras é crença teórica e, portanto, é uma fé morta, como diz lá em Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé? Aí Tiago responde: eu tenho a fé e as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé. Olha só, e as minhas obras? Não, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu vou testificar que a minha fé é genuína, que a minha conversão é genuína, por aquilo que Deus realiza através de mim, por graça, não por mérito. E nós vamos entender isso. Irmãos, vamos lembrar da parábola dos talentos. Deus, quem conhece a palavra dos talentos aqui? Quem conhece? Amém? Para aqueles que não conhecem, diz que um senhor deu 10 moedas para um, 5 valores para outro e 1 valor para o último, para um terceiro. O que recebeu esses valores, os 10 valores, as 10 moedas, multiplicou, emprestou a juros, recebeu e devolveu com juros para o seu senhor. O que recebeu 5 valores, 5 moedas, fez a mesma coisa. Foi lá, emprestou, investiu, empreendeu e devolveu para o seu senhor tudo aquilo que ele recebeu das suas mãos com juros. E o último enterrou. E quando ele foi rever: quem você tem? Eu tenho aquela moeda que você me deu. Mas não era isso. Você deveria ter produzido, você deveria ter investido, você deveria ter devolvido isso com juros para mim. Por isso você será castigado, por isso você enfrentará as penas pelo seu coração. Ou seja, irmãos, Deus, Ele quer que nós, como filhos de Deus, produzamos coisas, venhamos a produzir, venhamos a frutificar, não viver na esterilidade. Irmãos, vamos lembrar de Adão. Adão foi criado por Deus como um ser produtivo, criativo e fértil. Deus olhou para aquele homem criado por Ele e disse assim: você está muito parado, você precisa fazer alguma coisa, vou te dar funções, você vai usar da tua criatividade para dar nomes aos animais, você vai usar da sua engenharia para cuidar do jardim, e mais, vou te dar outro ser humano para você cuidar, proteger, para você amar, para você estar junto, e deu uma esposa para ele. Ou seja, Deus olhou para o homem na terra e disse: você não vai ficar ocioso. Não é plano de Deus para o homem mantê-lo ocioso.
E eu digo para os irmãos que acredito que um dos pecados que deve embrulhar o coração de Deus é a preguiça. É o nosso desejo, irmãos, de não fazer nada, de não criar, de não produzir, de não usar as nossas faculdades para fazer alguma coisa para a glória de Deus, para fazer alguma coisa que vai honrar o nome de Deus. Isso não estou falando somente de ministério, não estou falando somente dos músicos, do pastor e dos diáconos e liderança dessa igreja. Em qualquer área da tua vida, você pode glorificar a Deus fazendo o melhor na sua empresa, conseguindo as melhores notas na escola ou na faculdade, sendo o melhor cônjuge para o seu cônjuge, fazendo tudo com capricho, com excelência, sendo na vida ministerial ou sendo na vida secular, que para nós não existe o secular, tudo para o crente é sagrado, tudo para o crente é uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Quando um sapateiro se converteu e perguntou para Lutero, quem conhece Lutero aqui? Martinho Lutero, bem? É um dos estopins da Reforma Protestante, um dos homens que alavancou, né, a Reforma. Lutero, agora eu me converti, um sapateiro, o que eu faço agora? Lutero olhou para ele e falou assim, agora faça bons sapatos, faça os melhores sapatos que você possa fazer, ou seja, glorifique a Deus sendo um sapateiro honesto, oferecendo o melhor produto, para que as pessoas vejam a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Porque se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. Então, irmãos, é inerente, é esperado, há uma expectativa de todo aquele que se converte verdadeiramente em Cristo, se tornar o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário, o melhor aluno, o melhor filho, o melhor músico, o melhor pastor que ele possa ser. Nós não podemos ser medíocres, irmãos, e se contentar com o raso, com o de segunda mão. Tudo na nossa vida tem que expressar a glória de Deus. Então, irmãos, inútil argos, né? A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que Deus se opõe à preguiça e à inutilidade. Como eu falei de manhã, eu vou parar de falar esse negócio que eu vou falar de manhã. Aposentadoria é algo que nós criamos há pouco tempo. Porque os homens da Bíblia, eles se aposentavam quando ficavam cegos, sem força para andar, porque enquanto eles tivessem força, pudessem enxergar, seu braço pudesse levantar, eles estavam trabalhando, eles estavam produzindo, eles estavam fazendo alguma coisa relevante para a sua família, eles faziam da sua vida ter algum propósito. Então, irmãos, argos, que é inútil, descreve aquilo que não cumpre o seu propósito. No sentido espiritual e nesse contexto, irmãos, significa não produzir frutos dignos para Deus. E veja só o que Mateus 3,10 fala. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Deus se opõe à improdutividade, à esterilidade, porque Deus não é estéril, Deus é criativo, Deus é produtivo, Deus é dinâmico, Deus criou céus e terra. Tudo bem com o poder da sua palavra, mas Deus estava criando, Deus estava realizando, Deus estava planejando, e planejou um plano de salvação através de Cristo para as nossas vidas. Deus está arquitetando todo um plano maravilhoso para nos ver eternamente no céu com Ele. Deus não está parado no seu trono assoviando, Deus está no seu trono controlando todas as coisas, gerenciando todas as coisas, cada molécula
Cada nanomolécula que existe, que nós não conseguimos enxergar, está debaixo do controle de Deus, está debaixo da vontade de Deus. Deus está gerenciando o bater das asas de um pássaro, para onde ele voa, para onde ele vai pousar. Cada peixe que está nadando no oceano tem o controle, a determinação e o gerenciamento de Deus. Deus não está parado, Deus está no seu dinamismo que nós não conseguimos entender, se movimentando e glorificando o seu nome. Sabe por quê, irmãos? Porque o argumento de Pedro é que ao contrário de ser estéril, inativo, indolente e inútil, se essas virtudes estão aumentando na vida de uma pessoa, esse cristão não será inútil ou ineficaz. Você sabe o que impede nós de sermos frutíferos para Deus? O pecado, a vergonha, a acusação, que tem um antídoto, que é o sangue do Cordeiro, que é Cristo na cruz, que nos perdoou de cada pecado, e Deus sabe que nós não somos confiáveis. Deus sabe que nós somos pecadores e continuaremos pecando até a sua vinda. Mas Ele deu provisão através do seu sangue, através do seu Filho Jesus, que sejamos perdoados. Para quê? Para que não venhamos a ficar travados, estéreis e reféns na mão do inimigo, mas possamos, com liberdade, através do seu perdão, realizar coisas para a glória de Deus. Então, irmãos, a fé é uma fé dinâmica. A nossa fé não é uma fé parada. Veja só, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, irmãos, tudo que nós fazemos e produzimos, nós iremos prestar contas. Então, o encorajamento de Pedro aqui é fazer você reagir a todo um sistema que nós estamos inseridos do entretenimento, onde tentam nos prender nas nossas salas, nas telas dos nossos computadores e celulares, para nós não produzirmos nada. E através do seu Espírito Santo nós possamos avançar para a glória de Deus e fazer a nossa vida ter um propósito, e um propósito divino. Somente a vida vivida em comunhão com Deus pode ser verdadeiramente eficaz. A orientação do Espírito Santo elimina a atividade estéril e garante a máxima eficiência. Ao contrário, estamos praticando boxes nas sombras ou costurando sem linha. William MacDonald, ele traz esse comentário para as nossas vidas. Irmãos, não existe crente nominal. Eu sou crente nominal. Eu sou crente não praticante. Existe isso, irmãos? Não existe. Se alguém chegar para falar para você assim: você está com problema no coração? Eu sou cirurgião cardíaco. Quantas pessoas você já operou? Não, nunca operei ninguém. Eu sou cirurgião cardíaco não praticante. Existe isso? Cirurgião cardíaco não praticante? Você entregaria a sua vida para ser operado por alguém que nunca operou um coração? Não. Ele é um cirurgião para você? Ele pode ter a teoria, mas ele não é um cirurgião. Se a sua vida não expressar de maneira prática a virtude de Cristo em você, você não é um cristão. Não existe um cristão nominal. Não existe um cristão não praticante. Não tem coerência, porque a vida em comunhão com Deus, ela é dinâmica e faz você viver, pela orientação do Espírito Santo, viver a máxima eficiência que você pode viver. Não proveitoso, de acarpos, significa estéril, sem fruto, inútil. Acarpos, irmãos, uma palavra grega, mostra uma árvore sem frutos, nas circunstâncias mais favoráveis. O que isso significa, irmãos? Alguém lembra da figueira estéril? Jesus, figueira estéril, alguém lembra? Alguém já leu? Jesus avistando, está em Mateus 21:19. Para quem ama a palavra de Deus, depois leia com mais tempo o contexto. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe:
nunca mais se produza frutos em ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. Algumas pessoas usam isso para dizer: está vendo o poder nas suas palavras? Declara, determina, amaldiçoa. Irmãos, nós estamos falando aqui de Deus olhar para uma árvore que tem condições necessárias de dar fruto e não dá. Cristo olha para as nossas vidas e sabe que nós estamos em condições favoráveis de dar frutos. E se não damos esses frutos? Você quer ouvir essa declaração de Jesus sobre a sua vida? Não, né, irmãos? Deus olha para você como uma árvore e Ele espera encontrar na sua vida frutos. Porque se Ele não encontra na sua vida frutos, esse crente que se recusa a produzir frutos, pode estar na situação dessa figueira. E longe de nós ouvirmos uma declaração dessa da boca do próprio Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos todo dia ajoelhar diante de Deus e falar assim: Senhor, me ajuda a produzir frutos dignos, que te glorifique e te exalte. Me ajude a ter essas virtudes listadas por Pedro, em Gálatas também, a viver isso, para que o Senhor olhe para mim e veja os meus galhos carregados de frutos para a glória do teu nome. Você é uma árvore favorável, então dê frutos. Saia dessa situação de letargia, de preguiça, de lentidão, de comodismo, de conforto. Evangelho é confronto e não conforto. Evangelho é para esbofetear a nós e nos despertar para uma realidade que nós não estamos enxergando. O Evangelho antecipa dores e o Evangelho promete recompensas. Ele antecipa as dores para você entender que a sua vida está em perigo. Se você escuta com humildade, se arrepende e pede para que isso se manifeste na sua vida, os frutos, essas virtudes, aí você começa a desfrutar de recompensas, promessas, bênçãos, livramentos. Então, irmãos, é um texto muito usado para falar sobre autoridade, declarar, poder nas palavras. Mas as pessoas não falam que esse versículo está falando de gente infrutífera, de gente que não produz frutos, que tem condições de produzir e não produz, se recusa a produzir. É muito fácil nós olharmos para aquela figueira e não, é uma árvorezinha. Ela ficou seca. Mas quando isso é para nós, e quando nós nos tornamos secos, indiferentes, insensíveis, rebeldes, opositores, um impedimento para o ministério, só a graça de Deus, irmãos. Os santos infrutíferos, eles vão sempre permanecer como criança, eles vão sempre ficar buscando leite e recusando o alimento sólido. Eles são lançados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Esses textos eu estou tirando de 1 Coríntios 3:1, Hebreus 5:12 a 14 e Efésios 4:14. Por outro lado, é ordenado a nós crentes que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja não é um parque de diversões, irmãos, como algumas igrejas tornam esse ambiente confortável. Algumas igrejas são criadas de propósito para você sentar e assistir um culto e sair daqui e a sua vida não produzir nada. Você entra em alguns lugares que o cenário é pronto para você simplesmente se sentir num cinema ou num teatro. Você não precisa fazer nada, a única coisa é só contribuir aqui, que está tudo pronto. Já tem muita gente fazendo e não tem nada o que fazer. Pergunto uma coisa para você: membros da igreja Tabernáculo em Taubaté, vocês acham que essa igreja não tem muita coisa para ser feita?
E tenho certeza, né, pastor? Tem muita coisa a ser feita. E aonde está você? Você, como falamos, você é uma árvore em condições favoráveis de dar frutos. Então dê frutos. Procure a liderança dessa igreja. Peça para o pastor, tenho certeza que o pastor vai ficar alegre de saber que você quer fazer alguma coisa, que você quer descobrir o seu dom, que você quer realizar algo diferente, que você quer fazer dessa igreja algo que vai impactar essa sociedade. Você quer produzir, você quer andar, você quer ser dinâmico e não estático. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque essas distrações que fala aqui em Marcos 14:19, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Riqueza não é um pecado. Ele não está dizendo que aqui a riqueza é um pecado. Ele está dizendo que na riqueza encontra enganos. Não é pecado um crente ficar bem de vida. Até torço para que todo mundo aqui seja próspero e abençoado. Mas devemos tomar cuidado que nas riquezas existem enganos. Que as ambições de outras coisas que sejam ciladas, engodos para as nossas vidas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, isso pode contribuir para o nosso fracasso em dar frutos. Por outro lado, é preciso lembrar que se você não vê frutos na sua vida, se preocupe, peça ajuda, levante a mão, procure cristãos mais maduros, procure a liderança, o pastor dessa igreja. Assim, pastor, eu estou há tantos anos aqui, nunca fiz nada, me ajuda, eu quero produzir, eu quero realizar, eu quero dar frutos, eu quero crescer nessas virtudes, me discipula, me acompanha, me ajuda a crescer, a desenvolver, a amadurecer, me ajuda a ser um parceiro seu em ministério, me ajuda a fazer essa igreja avançar e crescer cada vez mais, me ajuda, não me deixa, pastor, continuar sendo uma árvore estéril, mas me ajuda a ser alguém que vai produzir e produzir frutos para a glória de Deus. Então, irmãos, se você é um verdadeiro cristão, deve haver frutos. Jesus tem que encontrar frutos na sua vida. Mas como a maioria de nós sabemos, irmãos, os pecados não confessados podem levar a momentos de esterilidade em nossa caminhada com Deus. Por isso, como Lutero falou, a vida do crente é uma vida de constante arrependimento. Nós não estamos aqui, irmãos, dizendo que você deve ser perfeito, que a segunda-feira sua deve ser de impecabilidade, mas você deveria sair daqui encorajado a saber que você tem uma resposta a dar a Deus, e essa resposta é frutos, é desejo, é vontade, é de predisposição em ver a sua vida sendo diferente. Veja só, João 15:26, que coisa maravilhosa agora. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. E todo o que dá fruto, ele limpa o que dá fruto. O que não dá, ele retira. O que dá, ele limpa. E qual o propósito disso? Mas estava cheio de fruto, tirou. Para que ele dê mais. O prazer de Deus, do Espírito Santo, da Trindade, é fazer que nós venhamos a produzir cada vez mais frutos. Paulo descreve os comentaristas que era um homem de uma aparência sofrida, um homem queimado do sol, um homem que o rosto dele parecia um maracujá maduro, um homem magro, um homem cheio já de enfermidades, problemas de saúde, mas não parava. Quando prenderam o homem, ele pregou praticamente para toda a guarda pretoriana.
escreveu enquanto estava preso. Era um homem dinâmico, nem a prisão impediu de ele continuar fazendo a obra de Deus. E nós muitas vezes, irmãos, caiu a internet. Ai Deus, por que você fez isso comigo? A vida para porque a internet foi cortada, porque caiu. Qualquer probleminha é o bastante para a gente culpar a Deus, ficar chateado com Deus, virar as costas para Deus. Olha a vida de Paulo, chicoteado, apanhou, saiu fugido, num cesto. Quantas privações, provações, perseguições, calúnias este homem sofreu e não parou, porque ele entendeu que a vida dele no Evangelho é uma vida dinâmica, e ele buscava essas virtudes a cada dia, para dar autoridade naquilo que ele fazia. Não havia impedimento para um homem assim. Por quê? Porque ele buscou de Deus virtudes, que testificavam a sua fé genuína. Veja, novamente Tiago 2,20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Irmãos, deixar claro bem aqui para vocês, Pedro não está de forma alguma, nesse texto, implicando que alguém perde a salvação. Não, muito pelo contrário. Pedro quer que tenhamos certeza da nossa salvação, pois a fertilidade, ser fecundo, produtivo, fértil, é um dos melhores indicadores que realmente pertencemos ao Senhor. Não estou dizendo aqui que você não é um verdadeiro filho de Deus, porque talvez a sua vida durante anos não tenha produzido nada, mas nesse momento você não expressa a verdadeira natureza integral de Cristo na sua vida. Por isso que o convite é arrependimento. Por isso que o convite aqui não é você sair daqui e pular na ponte. Ah, não sou salvo, vou pular. Já que não sou salvo mesmo, vou acabar com a minha vida. Não, é chorar, é prantear, é agonizar diante de Deus e pedir: Deus, põe frutos na minha vida, me ajuda a sair dessa situação preguiçosa, indolente, improdutiva, estéril, inútil. É isso que nós precisamos entender aqui, irmãos. É um encorajamento. Se essas virtudes estão abundantes em você, se não está, torne abundante, pedindo ao Espírito Santo de Deus que encha a sua vida disso, para que você tenha autoridade, força, alegria, que você seja impulsionado a fazer tudo isso para a glória de Deus. Você deseja esses frutos na sua vida? Quem deseja esses frutos na vida? Amém? Glória a Deus. Veja só então que Salmo 1 diz para nós, irmãos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É um conselho a você não ouvir conselhos alheios, não ouvir aqueles que amam o pecado, que na verdade querem te prender, te comprometer, te escravizar, te sequestrar a sua consciência no pecado, que não se detém no caminho dos pecadores e não perde tempo com os pecados, com essas coisas que o sistema cria para nos fazer, irmãos, reféns. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está falando, sabe do que, irmãos? É um homem que sabe aproveitar o seu tempo. É um homem que não vai perder o seu tempo com futilidades. É um homem que vai olhar para as oportunidades únicas na sua vida e falar: o que glorifica a Deus, e é isso que eu vou viver. Veja, um homem que aproveita bem o seu tempo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a recompensa: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Mas é que nem aquela figueira? Não, olha só, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Jesus olha para ele e encontra frutos. Glória a Deus por isso. E suas folhas não cairão, não serão como a figueira que vão ficar secas. E tudo o que fizer prosperará. Quer frutos na sua vida? Comece lendo Salmo 1. Não perca tempo. Fuja de distrações. Aproveite bem o seu tempo.
Invista naquilo que é eterno, naquilo que vai durar, naquilo que vai nos trazer alegria e prazer. Louvado seja Deus por isso. Vou falar novamente sobre o William MacDonald. Gosto muito desse comentarista. Ele alerta: é possível ter um conhecimento considerável do Senhor e ainda ser infrutífero. A falha em praticar o que sabemos leva inevitavelmente à esterilidade. A fé é dinâmica e a fé, ela não vem sozinha, ela vem com a realização de obras. Nós fazemos boas obras não para se salvar, nós fazemos boas obras porque somos salvos. Diferente, o cristianismo genuíno é esse, que sabe que a nossa vida produz frutos porque somos salvos. Nós não barganhamos com Deus, Deus não precisa de barganha, Deus nos recompensa por causa de Cristo, não por aquilo que nós realizamos. Conhecer as Escrituras, irmãos. Veja só o que Jesus diz em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deve haver um equilíbrio desses dois elementos, irmãos, porém, sem limitação entre eles. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você somente valorizar as Escrituras, você corre o risco de ser um legalista, de ser até mesmo um hipócrita. Porém, se você priorizar o poder de Deus, você se torna um místico e um supersticioso. Por isso deve existir o equilíbrio. Porque, irmãos, conhecer as Escrituras não pode fazer o crente afastar-se de buscar o poder de Deus. Porém, buscar o poder de Deus não pode fazer deste mesmo crente negligenciar as Escrituras. Tem que haver um equilíbrio, porém sem limitação entre ambas. Você deve mergulhar sem limitação na palavra de Deus. Porém, essa mesma limitação você deve buscar o poder de Deus. Porque para Deus apreciar as Escrituras e o seu poder, você pode apreciar sem moderação. Diferente da cerveja, né, irmãos? Os comerciais falam para apreciar com moderação. O poder de Deus, as Escrituras, é sem moderação. É para nós realmente, porque esse é o chamado: intimidade, relacionamento, profundidade com Deus. É ouvir a voz de Deus, é cada um de nós termos experiências profundas com o nosso Senhor. Irmãos, não há frutos em galhos quebrados, e não há vida sem fruto. O fruto abriga a semente, que por sua vez perpetua a vida dessas espécies. Um verdadeiro discípulo tem a vida fluindo de Jesus dentro dele, e seu próprio caráter e poder moldam as atitudes e comportamento deste mesmo discípulo. Os verdadeiros discípulos se tornam fecundos através do poder de Deus. Não pode ser diferente. A conduta, uma pergunta, irmãos: a sua conduta diária resulta num impacto frutífero às pessoas ao seu redor? Seu cônjuge, seu chefe, seus funcionários, seus liderados, seus amigos da escola, da faculdade? Veja só, Filipenses 4:8, aquela lista que nós falamos, irmãos. Acrescentando naquela lista de Pedro, Gálatas, agora Filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. É aproveitar o tempo. É um chamado a você aproveitar o máximo do seu tempo para a glória de Deus. É parar de ser sequestrado por distrações mundanas, que não tem trazido benefício nenhum para a igreja. Muito pelo contrário, tem destruído a igreja, tem feito a igreja parar de avançar em relação ao Evangelho.
para colocar crentes horas e horas e horas na frente de um computador, na frente de uma televisão. Porém, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para você. Você terá uma vida infrutífera sim. Está amarrado, pastor? Será? Ninguém na sua sã consciência diria: gostaria de desperdiçar a minha vida. Você diria isso? Não. Você faria um plano para 2021 de uma vida desperdiçada? Você no último culto do ano escreveria aqui os seus planos para 2021 e ia dar para o pastor orar por você? E nessa carta diria assim: pastor, eu quero desperdiçar a minha vida. 2021 eu vou dedicar 3 horas no mínimo por dia assistindo televisão, 4 horas no celular, 3 horas e meia nas redes sociais. Essa é uma média nacional, irmãos. Eu pesquisei no YouTube, no Google. É o que diz. Também pretendo me encher de álcool, drogas, prostituição, pornografia, consumir pornografia. Planejo destruir os meus relacionamentos, sendo o mais rude, grosso possível com as pessoas à minha volta. Além disso, pretendo gastar muito mais que ganho para me encher de dívidas. Irmãos, por mais que ninguém escreva uma carta dessa para o pastor orar no final do ano, como plano para 2021, é assim que muitos de nós fazemos todos os anos. É assim que nós investimos o nosso tempo, que deveria ser prioritariamente. As primícias deveriam ser para Deus. Por isso que nós chegamos em cultos, por isso que muitos crentes chegam em cultos e acham chato, entediante. Acha que perdeu a unção, que o pastor está demorando muito na pregação, que o louvor perdeu a graça, que já não está mais a mesma coisa. Porque essa é a carta que muitos de nós escrevemos todos os anos. E ficamos nesses ciclos sem nos posicionar. E por que nós não posicionamos? Se Deus sabe que nós somos uma árvore favorável a dar frutos. A partir de hoje, irmãos, nós somos indesculpáveis em relação a essas verdades. O que você vai fazer a partir de hoje, dessa porta para lá, vai definir muito bem como vai ser o seu 2021. Apesar de nós estarmos alguns meses para o final do ano, nós precisamos ter maturidade e responsabilidade e humildade de entender que isso que eu acabei de dizer é a realidade de muitos de nós. Esse tempo na televisão, nas redes sociais, assistindo séries, desperdiçando a nossa vida com programas inúteis de TV, é a nossa história, irmãos. Na história da igreja, irmãos, existem muitos homens conhecidos: Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, entre outros. Mas também existem milhares de homens e mulheres fiéis, frutíferos, férteis, produtivos, cujos nomes jamais serão conhecidos por nós, mas são conhecidos por Deus. O que distinguiu esses santos fiéis de Deus e os tornou frutíferos foi o que eles dedicaram a crescer nessas virtudes. Não é mérito deles, não. Eles simplesmente atenderam o chamado. Eles simplesmente entenderam a realidade deles e disseram que eles reconheceram que eles estavam desperdiçando as suas vidas. Se vocês tiverem curiosidade, procure Resoluções de Jonathan Edwards. Ele escreveu, acho que 75, né, irmão? Né, pastor? Resoluções de Jonathan Edwards. Um monte de resoluções. É algo maravilhoso. Porque ele escreve lá coisas que ele fala assim: eu me proponho a partir de hoje. E ele vai colocando as suas resoluções que ele viu na sua vida que precisavam ser mudadas. E a carta que ele escreveu para um plano, não para 2021, mas para toda a vida, essas resoluções, foram coisas que ele honestamente encontrou na vida dele e disse: preciso mudar, preciso fazer
diferente. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que o ministério integral é resumo de aproveitamento na obra de Deus. Alguns são chamados para o ministério integral. Então não é, por exemplo assim, eu só vou me sentir realizado quando eu entrar para o louvor, ou quando eu tiver a oportunidade do pastor de pregar, aí eu vou entender que eu estou trabalhando intensamente para Deus. Não, irmãos. Significa que em qualquer lugar e situação que você se encontrar, seja na casa, na escola, no trabalho, você pode ser útil e fecundo para o Senhor. A vida, como Tiago diz em 4,14, é um vapor. Não desperdice a sua vida vivendo por atividades egoístas ou por coisas que perecerão, buscando o máximo conforto, tranquilidade e descanso para a sua vida. Viva de modo a crescer em piedade, buscando essas virtudes que citamos em 2 Pedro. Procure ser um vaso limpo. Se descontamine de toda a estrutura que você recebeu nesses anos todos, desde de criança. Ainda há tempo para nós, irmãos, fazermos resoluções nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Você precisa ser útil ao Mestre. A sua vida não tem que mudar a partir de 2021. Essas resoluções não são para 2021. Essas resoluções são para hoje. É para agora. Deus está nos chamando para nos visitar e encontrar frutos nas nossas vidas. Amém, irmãos? E por isso, irmãos, eu quero convidar aos irmãos a curvar as suas frontes nesse momento. Eu gostaria de orar por nós, porque eu também não sou exemplo de eficiência e produtividade. Eu tenho muito que mudar também, irmãos. Eu tenho muito que realizar na minha vida. E eu quero muito me juntar a pessoas que também desejam o mesmo, que querem fazer que a sua vida tenha um sentido e um propósito de viver para a glória de Deus. Curve sua fronte aqueles que podem, aqueles que estão cuidando das suas crianças, fiquem à vontade, mas aqueles que podem, curve a sua fronte nesse momento e vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos de capacitação do alto para obedecer esse chamado de Pedro a ter nas nossas vidas essas virtudes. As mesmas virtudes que Paulo traz aqui em Filipenses, em Gálatas também, Senhor, ó Deus, que parecem ser inatingíveis. Mas glória a Deus, porque cada um de nós temos a graça, a habitação, o apoio e a consolação do Espírito Santo habitando dentro de nós. Tu sabes, ó Pai, que somos falhos, fracos, que nós não somos confiáveis, que certamente, Pai, nessa caminhada nós iremos falhar em algum ponto ou outro, mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, graça do alto, e nos ajudar nas nossas debilidades e fraquezas, e nos levar, ó Deus, a uma vida, ó Deus, frutífera e abençoada na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Pai, pelos anos, ó Deus, de infertilidade, de esterilidade, de preguiça, de ócio. Ó Deus, nos tira desse ócio espiritual, dessa deterioração espiritual nas nossas vidas, ó Pai, que faz muitas vezes nós valorizarmos o conforto e o sossego, em vez do confronto e da guerra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos enche da Tua graça e do Teu poder, ó Pai. É que nós te pedimos, no doce nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam receber como um carinho do Pai para você, como um Pai que te ama e quer ver a sua vida ser diferente, porque Ele tem promessas para você, Ele tem recompensas para você, de viver eternamente com Ele no céu,
E é esse o nosso principal objetivo de viver nessa terra. Sair daqui para estar com Cristo, como Paulo disse, que é infinitamente melhor. Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Queria te convidar a se colocar em pé.